começar, eu queria que você fizesse uma análise do que a gente, como você analisa a equipe feminina que foi convocada pelo Barbosa para a Olimpíada. O que você acha desse time? Bom, é um time que, apesar da faixa etária 30 anos, é um time inexperiente, totalmente inexperiente. Assim, ele tem no elenco jogadoras que já foram em algumas competições e a grande maioria que nunca participaram. Mas fica aquele processo que já vem há anos, que vem desde a nossa época, das gerações anteriores, de não se preparar às novas gerações, né? Então, assim, vamos lá, agora tem uma Olimpíada, vamos jogar, mas não tem essa visão de que precisa-se de ter uma preparação adequada. Não dá para você chegar 2 meses antes da competição e é isso que nós temos, vamos com isso, e sempre a gente fica com uma muleta de que não renovou, é isso que a gente tem, é muito triste, porque vão passando os ciclos olímpicos e sempre a gente nessa mesma linha, nessa mesma toada, né? O que falta para ter essa renovação? O que os dirigentes brasileiros estão deixando de fazer que deveria ser feito? Eu acho que coragem. Coragem de assumir que vai ser preciso parar de pensar em resultados, porque eles não estão acontecendo mesmo, você tocando as coisas do jeito que está sendo tocado. E assim, não ter medo de perder, né? Fazer uma comparação com a nossa geração. Nós demoramos 15 anos para ganhar um primeiro título. Claro que eu acho que não precisava tudo isso, né? E assim, eu acho que tiveram vários fatores que influenciaram esse período longo para uma conquista de um título importante para a nossa geração. Mas se você não tem coragem de renovar, você fica sempre esperando, com expectativa que as que já estão no mercado possam resolver, e resolver de uma forma que não dá qualidade para essas jogadoras, né? Não joga internacionalmente, não se junta para fazer amistosos, então fica muito dependendo chega um momento de mundial, aí se junta, aí tem a Olimpíada, se junta. Então acho que falta coragem. A gente ficou aí numa mudança excessiva de treinadores e não mudou o que deveria se mudar, que era pensar um pouco mais na base. A gente teve um time que foi sub-19, que foi vice-campeão do mundo lá atrás, com Paulinho Bassu como treinador, e daquela geração a gente esqueceu, né? A gente podia ter ficado com essas meninas como uma seleção B, vindo já preparando. Tem uma seleção sub-17 que vai começar um mundial agora, que também tem uma certa qualidade. Então, assim, vamos apostar nessa geração, né? Vamos não ter medo de perder, porque a gente está perdendo do mesmo jeito, né? Como que você explica, Paula, por exemplo, uma geração como... Se você tem a explicação, é difícil isso. Uma geração como mesma geração, Paula, Hortência, Janete, porque são atletas fora do padrão. A nível internacional isso, nem a nível de basquete brasileiro, a nível internacional. Como que se aconteceu isso naquele período? E por que não existe a possibilidade de uma repetição disso? Eu acho que a gente teve uma vantagem que foi a força dos clubes, né? E eu me lembro que quando as coisas começaram a acontecer, de campeonato mundial, de medalha de prata, houve uma consciência também dos clubes. Se a gente não padronizasse o treinamento, né, das jogadoras, a gente não chegaria na seleção também com um nível bom. E a gente teve um período de contratação de estrangeiras atuando no campeonato interno, né? Eu acho que isso fez com que a gente também crescesse. Eu acho que a gente teve sorte de ter tido jogadoras talentosas no mesmo período. E porque eu vejo a gestão, ela continua do mesmo jeito que era quando era na nossa época, né? Nós não temos um departamento feminino, nós não temos uma filosofia, né, uma metodologia de treinadores. Então,
se resgata o Barbosa, que foi o cara que há 30 anos atrás começou todo um trabalho de renovação. Nada contra o Barbosa, mas a gente vê que não houve também preocupação de se renovar. E a gente tem treinadores bons, a gente matou vários treinadores, né? A gente matou Maria Helena, Borracha, Branca, Sérgio Maronese, Miguel. Tem vários profissionais que podiam estar aí, né? E assim, ter um técnico para categoria infanto, para juvenil, para adulta, todo mundo trabalhando com a mesma filosofia, para que quando você chegue na adulta você não tenha dificuldade, né? Então, eu acho que a gente teve sorte pelo talento, porque a parte da gestão ela continua como há 30 anos atrás. É curioso o que você estava falando, eu comecei a pensar nisso, assim, principalmente nesse ciclo, desde 2009, quando o Brasil ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos do Rio, começou a ter um aporte muito grande, muito maior de dinheiro no esporte, e várias confederações que antes eram menos organizadas começaram a desenvolver trabalhos pensando exatamente nessa coisa de você desenvolver o time principal e também ir chegando jogadoras para esses times. E você foi falando, parece que o basquete ficou estacionado num lugar e não desenvolveu isso, né? E você chega na Olimpíada com uma seleção, como você disse, com uma média de idade de 30 anos, sem experiência, né? É muito louco, porque essa oportunidade que surgiu sediando uma Olimpíada, poucas confederações agarraram de aproveitar esse momento para profissionalizar. E aí, assim, eu falo que hoje tem recurso e não tem a gestão, né? Porque a gente tem uma instituição hoje, uma entidade que está com dívidas, ela não consegue manter nem as seleções e hoje se tem que contar que houve desmembrou, né, a liga masculina e feminina, que não é mais papel da confederação. Mesmo assim, ela tendo que cuidar só das seleções, ela tem dificuldade. Então, a gente sabe que muitas ações do treinamento da feminina está sendo custeada pelo Comitê Olímpico, porque a própria entidade não tem recursos para manter. Então, quando você fala que você está às vésperas de uma Olimpíada e a gestora principal da modalidade, ela não tem recursos, né? E além de não ter recursos, tem uma dívida monstro, né? Que veio acumulando nos últimos anos. Muito louco, assim, contar muito com a sorte das duas seleções irem bem durante a Olimpíada. E o que você acha, por exemplo, da importação de atletas, por exemplo, para o basquete aqui? Ajudaria bastante? Seria uma maneira de você tentar um resgate desse nível técnico? Eu acho que essa é uma das ações. E também eu acho que, apesar da gente não ter uma quantidade grande de qualidade de jogadoras, fazer um ranqueamento. Não deixar se concentrar também em 1 e 2 times. Uma coisa meio como o que o vôlei faz. A gente teve isso um certo momento, né, que o basquete feminino teve um ranqueamento também, foi importante. E hoje a gente está vendo que a força, né, as meninas mais habilidosas estão jogando no Nordeste. Então vai ficar ali, vai restringir a Maranhão e Recife, talvez, a próxima liga. Então, eu acho que se pensassem nessa distribuição, né, de jogadoras, não deixar isso ser muito acumular num ou 2 times, você também fortalece o próprio campeonato. Você tem jogos mais duros, né, não tem aquela coisa de uma desvantagem grande de um time para o outro. Então, assim, eu acho que a vinda de jogadoras estrangeiras, eu acho que no momento que está, não precisa vir jogadoras campeãs olímpicas de qualidade, mas eu acho que a Europa passa por um momento difícil, que você pode, de repente, pensar em trazer jogadoras fortes com um custo não muito alto, né? E assim, um campeonato de 3 meses, né? Não dá para você pensar num campeonato de 3 meses. 9 meses, o atleta faz o quê? Fica desempregada. Isso também é uma outra insegurança para quem joga basquete. Então, é um campeonato de 3 meses, porque tem um custo menor, porque tem poucos times. Eu acho que algumas ações poderiam ser feitas para poder fortalecer um pouco mais internamente, né? E usar técnicos estrangeiros como
a confederação fez com a seleção masculina, você acha que é uma boa saída, uma boa estratégia? O feminino até que trouxe, né? Aí, eu acho que se tiver que trazer, tem que trazer gente melhor do que a gente tem aqui, né? Eu falo que a gente tem 2 treinadores que foram campeões do mundo e medalhistas olímpicos e que estão aí sem trabalhar. Então, assim, para você trazer alguém que foi campeão olímpico, a gente tem aqui, medalhista olímpico. Mas a gente não valoriza o que a gente tem em casa. Até a parte de capacitar os treinadores, né? Do aprendizado, de trazer gente de fora. E a gente também é resistente a isso. Acho que o técnico brasileiro também não gosta muito dessa ingerência, né, de fora. A gente tem que se acostumar. E a gente vai viver na Olimpíada muitas modalidades que trouxeram técnicos estrangeiros, que naturalizaram atletas para atuar na Olimpíada. Hoje acho que tem mais de 60 técnicos estrangeiros trabalhando com atletas brasileiros, seja aqui no Brasil, seja fora. É uma grande política do comitê. Eu não vejo porque é de fora é melhor que a gente, mas se for melhor, vamos ter a humildade de trazer, né? Mas eu acho que a gente sempre vai ficar pensando no de fora, se a gente não trabalhar o que a gente tem aqui, né? A gente não fortalecer o que a gente já tem. Eu acho que competições como as que existiam na época que você jogava, você e Hortência, o basquete estava concentrado aqui em São Paulo. Então as distâncias entre as cidades do interior eram curtas e tal, e tinham várias competições durante o ano, o que mantinha um nível sempre de disputa acirrado e sempre num alto nível. Ninguém esmorecia nesse período, todo mundo treinava sempre. Hoje já com essa mudança no estilo de formação de equipes, né, uma em cada lugar, assim, concentrando atletas inclusive, você virou quase que um circo o basquete, né? Você monta uma arena lá e vai jogar lá. Então, acho que fica assim, mais dificuldade para você manter esse nível. Então, a competição ela pode durar 3 meses, enquanto aqui em São Paulo ela durava o ano todo, porque tinha o Campeonato Paulista. Tinha a Taça Brasil, tinha os Jogos Abertos, os regionais, depois os abertos, estava sempre em competição. As atletas se mantinham num patamar de... E a gente fica sempre dependendo do prefeito que gosta, né, da prefeitura que gosta, do empresário que é apaixonado pelo esporte, aí se decepciona, não quer mais, porque a gente tem uma cultura também, às vezes, na montagem de equipes, a gente, desde fazer uma montagem num processo longo, de ir subindo, vou estar entre os 4 esse primeiro ano, o ano que vem vou estar entre os 2... A gente já chega com um timaço, com um custo altíssimo e às vezes isso no ano seguinte existe um desgaste porque o patrocinador não consegue manter o time. Então acho que também a gente fica dependendo dos abnegados, dos poucos que gostam e que querem estar. Então é isso, a gente tinha um paulista forte, a gente tinha o campeonato brasileiro, que era na época, que também continuava meio que sendo só São Paulo. Tinha troféu imprensa, toda hora tinha alguma coisa. Então tinha por que um time manter o atleta 12 meses. Hoje não tem mais. O cara eles contratam em novembro e joga até abril às vezes, né? Então as meninas têm que ficar buscando outras opções. E aí a WNBA também são 3 meses. Esse ano eles fizeram uma jogada lá para tirar as jogadoras das suas seleções, né? Elas vão ser dispensadas para vir para o Rio, para a Olimpíada, e depois retoma o campeonato de novo. Foi uma sacada dos americanos, assim, vão segurar as jogadoras de fora para não treinar com as suas equipes. Então, o basquete feminino fica vivendo desses poucos apaixonados que ainda existe. Agora, com relação ao torneio do Rio, os Jogos Olímpicos, você deve ter dado uma estudada aí já uma olhadela, pelo menos, nas equipes, no grupo e tudo mais. Como que você vê a situação do Brasil? O Barbosa diz que todos os jogos são muito difíceis e que ele acha que às vezes um bom resultado no início pode reverter um quadro e você não é que você vai jogar pela medalha de ouro, mas você vai ter uma participação diferente.
Olha, assim, eu fico pensando nós no Mundial. A gente foi para o Mundial, que ninguém acreditava que a gente ia. São times distintos, diferentes. É claro que a nossa geração tinha um time talentoso, experiente, mas... Você está falando do Mundial da Austrália, quando a gente foi campeão. Agora, assim, eu acho muito difícil você chegar num grupo que o Brasil está. É um grupo difícil. Por tudo que vem acontecendo, né? Eu não acredito que o Brasil possa surpreender de uma forma assim, uau, vai disputar terceiro e quarto, vai disputar primeiro e segundo. Não sei, eu posso estar sendo bem pessimista, mas tudo pode acontecer, eu acho que em Olimpíada. E aí eu também ficar fazendo um prognóstico aqui, talvez eu possa queimar a língua lá na frente. Mas é uma batalha. O Brasil tem que jogar bem em todos os jogos. E assim, a experiência que a gente teve de Olimpíada é assim: é cada jogo, é pensar cada jogo. Não adianta, nosso grupo é difícil, o Japão dá, o outro talvez, o outro é mais difícil. Eu acho que tem que pensar jogo a jogo. Se você ficar pensando lá na frente, às vezes você não passa a etapa daqui. E nós, na época de Atlanta, a gente jogou bem desde o início. Então, assim, isso vai te dando motivação, vai te dando confiança, vai fortalecendo o grupo, né? Mas, assim, me preocupa no time brasileiro é que não tem ninguém que vá assumir, né, essa posição de liderança, todo mundo muito inexperiente, assim, ainda, por mais que já tenha ido para a Olimpíada, é inexperiente na hora de decidir, na hora de comandar, na hora de assumir uma posição. Eu vejo os Estados Unidos acima de todo mundo. A própria Rússia e a Austrália tiveram uma queda do que jogavam há 4 anos atrás. E eu vejo todo mundo ali no mesmo nível depois dos Estados Unidos. Eu não vejo mais... a Rússia e a Austrália já são medalha garantida e alguém pode tirar essa oportunidade. Acho que a França vem forte, a Espanha vem forte, a Turquia... Então, que é um quadro mais ou menos semelhante a que tinha na sua época, né? Assim, pelo menos das primeiras forças. Estados Unidos, Rússia e Austrália. Às vezes a Rússia revezou com os Estados Unidos. E China, né? A China era muito boa na época. E tinha a China também, mas o Brasil dava palho para a China tranquilamente sempre. Depois vinham os outros times do Oriente, lá no caso do Japão e Coreia, que é um jogo diferente, aquele jogo rápido, de velocidade e tal. O Brasil normalmente se dava bem, mas às vezes tinha alguma surpresa. A gente não gostava de jogar com a Austrália. A Austrália era um jogo que segurava o nosso jogo. O nosso jogo era rápido e a Austrália segurava isso. Então, quando a gente, no Mundial, tirou os Estados Unidos e ficou esperando China e Austrália, a gente rezando para dar China, porque a Austrália... Na Austrália ia ser muito mais difícil, né? Então, assim, eu vejo aí, tá na mesma posição, mas hoje eu acho que tá lá os Estados Unidos, não tem mais aquela proximidade. Ali. Austrália e Rússia são as... Não, acho que desse grupo que desce, que vem aí Turquia, França, Espanha, todo mundo tá no mesmo nível. E a rivalidade Brasil e Austrália é interessante mesmo, porque vocês foram lá na Austrália e levaram o título do Mundial. A Austrália veio no Brasil e ganhou o título mundial aqui. Então. Mas Olimpíada é tudo conspirar. Eu acho que todos os astros estarem voltados para a parte técnica, física, mental e tá todo mundo bem, né? É muito difícil você fazer um planejamento em que você fale, pelo menos as 8 jogadoras que atuam normalmente vão estar bem naquele momento. É muito... Principalmente num time que não teve esse intercâmbio, não jogou. Nós treinamos 4 meses, né? Treinamos forte contra os meninos, a gente não tinha recurso para sair jogando amistosos. Então, eu sei que o Barbosa também está fazendo esse trabalho de fazer jogos amistosos com os meninos. Eu acho uma dificuldade ter a Clarissa e a Érica lá na WNBA. A gente não está com o grupo nesse pequeno tempo de treinamento. E elas chegam, acho que só lá próximo do dia 20 de julho, já 15 dias da Olimpíada. Então é
correr com a sorte. Agora, quando você não faz um trabalho que deveria ter sido feito, você tem que ficar torcendo para né? a sorte estar junto nesse momento. Paula, tem uma pergunta aqui de um leitor que ele fez pela internet. O Leandro pergunta se no basquete feminino existe a possibilidade de acontecer algo vexatório como foi o 7-1 no futebol. O 7-1 não dá para comparar, porque é o primeiro esporte no país, é envolvimento de muito recurso no futebol. Não dá muito para comparar. Acho que isso vai ficar marcado para o resto da vida do mundo do futebol, né? Mas é assim, eu acho que o Brasil pode surpreender como pode não passar da primeira fase. Então, tá muito numa linha tênue de dividir muito mal e de repente surpreender. E o masculino, você acha que tá como? O que pode esperar desse time? O masculino, eu assim, depois que de 2012, né, na última Olimpíada, se o Brasil tivesse focado nessa base, que a base que foi convocada agora é a base de 2012, tivesse focado num trabalho nesses 4 anos com esses meninos, era a chance de medalha na certa. O problema é que a gente só se reúne quando tem Mundial, quando tem Olimpíada. Estamos com 9 jogadores da NBA na NBA hoje. A maioria que vai estar na seleção não joga com frequência, com adjuvante, né? E assim, você passar a ser rapidamente de coadjuvante para assumir uma posição de ter que você decidir, tem que ter muito... É na prática, é no treino, é no jogo que você vai adquirindo isso. Apesar do o Leandrinho estar fazendo um bom playoff, uma boa final aí do campeonato da NBA, é isso, né? Ele não tem a responsabilidade que ele vai ter com o time do Brasil. Lá quem tem a responsabilidade... O Stephen Curry tá lá para fazer. Klay Thompson, carregar o time. Eu entro, né? Pra e você não entra com aquele peso, assim, se eu for bem, se eu for mal, vai fazer a diferença para o time. Mas eu assim, vejo no potencial no masculino muito maior que no feminino. Acho que o basquete masculino, se pegar assim, os primeiros jogos e ir bem, começar a jogar bem, pode surpreender e chegar a disputar medalha, sim. Fez uma boa competição há 4 anos atrás, mas acho que perdeu bem o bonde de não ter trabalhado com essa geração para chegar aqui no Rio e ser um dos candidatos a medalhista. E o caso dos atletas que optaram por não ficar na seleção por causa da NBA? Como é que você vê essa situação? É mais uma polêmica, né? A gente já teve aí Nenê, outros jogadores da NBA não aceitando convocação. Só acho assim que esses que agora resolveram não aceitar, foi o Felício, né, que resolveu não aceitar, ele é muito jovem para ter uma opção de não quero defender a seleção brasileira, vou para a Summer League. Mas cada um escolhe aquilo que acha que é melhor, né? E quando você fala de NBA, é um mundo à parte. Não dá pra gente criticar. O cara tá ali vislumbrando ter um contrato milionário, um contrato que vai fazer a vida dele, não é? E é isso, né? Jogar para a seleção brasileira é para poucos apaixonados e que sabem que dali é o prazer mesmo de jogar pelo Brasil. Claro que uma boa performance de qualquer um numa Olimpíada pode ser um atrativo para você fazer melhores contratos. Mas aqueles que já estão lá, eles querem melhorar o que já está lá. Então, assim, eu não sei o que passa na cabeça, acho o cara muito jovem já para estar deixando uma convocação de seleção para atuar numa liga que ele vai atuar na liga de verão da NBA, que é uma chance de repente conseguir um contrato depois. Eu acho que é isso, acho que ele está mais pensando no futuro dele do que na paixão de vestir a camisa do Brasil. Como que foi a sua experiência no exterior, Paula?
Eu passei um ano, eu fiz um contrato de 2 anos para jogar na Espanha. E assim, foi um saldo muito positivo, porque eu queria sair para conhecer uma nova cultura, para conhecer um novo formato de campeonato. Fui para um país que não tinha muita qualidade naquele momento, comparando com outros países na Europa. Mas a partir dali, eu acho que a Espanha cresceu muito, a partir de 92. A Espanha fez uma seleção permanente, jogava os campeonatos nacionais. E eu, quando eu cheguei lá, 2 meses que eu estava na pré-temporada, eu torci feio o meu joelho. Eu vinha com um processo, meu joelho não estava bom, torcia, recuperava. Cheguei lá, acabou de romper o ligamento cruzado. E a minha primeira vontade era voltar para o Brasil. Falei, como que eu vou ficar aqui? Porque era uma cirurgia que eu iria ficar pelo menos 6 meses fora. Uma cirurgia de muitas dúvidas, porque se falar 30 anos atrás de uma cirurgia de joelho, não era algo que a gente tinha certeza que iria ser algo comum e mais evoluído como é hoje, né? E aí eu falei com o presidente do clube, eu quero voltar, eu não vou ficar aqui. Eles disseram, não, você vai buscar onde você quer fazer a cirurgia aqui na Europa, escolha onde você quer ir. E foi muito interessante que me falaram de um cirurgião, de um ortopedista em Barcelona, José Maria Vilarrubias. Ele operava esses caras que andam com moto e se arrebentam e em 3 dias estão na moto de novo. E eu fui para consulta, eu estava jogando num time próximo a Madrid. E eu fui para consulta. Aí quando eu cheguei no consultório, a secretária dele falou, olha, o doutor falou se você não se importa de descer a 3 quadras daqui, que ele está num congresso, com 40 médicos aqui em Barcelona. Eu falei, não tem problema. Desci lá, tinha alguém palestrando, eu fiquei esperando. E aí ele se aproximou e tal, ele falou, eu sou José Maria Vilarrubias e tal. Você se importa de ir lá na frente e ser cobaia? E os médicos todos que estão aqui vão fazer uma avaliação, né? Eu falei, não, avaliada por 1 é ótimo, por 40, né? Vamos embora. E aí todo mundo chegou à mesma conclusão, que eu teria que operar ligamento cruzado anterior. E aí ele falou, olha, se você fique bem à vontade, se você quiser ir para os Estados Unidos, em 6 meses lá você vai estar jogando. Eu não faço esse tipo de cirurgia, que eu acho, já existe um estudo que os ligamentos se recuperam depois de 9 meses e tal. Falei, caramba, vai dar justo em cima do término do campeonato. Eu senti tanta confiança nele, acabei fazendo a cirurgia lá. Eu curti bastante a Espanha, porque teve um período que eu não podia treinar, não podia fazer nada. Então deu para conhecer um pouco. As minhas sessões de fisioterapia eram em Madrid, então eu tinha que pegar o trem, pegar o metrô, passava o dia na fisio e voltava, de Madrid para Retafe, eu morava em Retafe. E quando eu tirei meu gesso, que eu fiquei... Desculpa. Eu fiquei 2 meses engessada. Quando eu tirei meu gesso, eu falei, eu não jogo nunca mais. Minha perna fininha, um corte enorme em cima do meu joelho. Mas assim, foi um aprendizado fantástico. Depois disso veio o Pan-Americano, veio o Mundial e Olimpíada. Desculpa. Mas foi assim, aí chegou no final da primeira temporada, eu falei pra eles assim, eu quero rescindir, quero voltar. Treinava 1 vez por dia lá, 1h30. Falei, é fim de carreira, não vai dar. Eu treinava 6 horas aqui por dia, falei, não, eu tenho que voltar pro Brasil. Ai, meu Deus. A Paula está muito gripada, tá? Ela fez um esforço terrível para vir aqui para essa entrevista aqui. Não, mas vai passar. E aí foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu estava vivendo um processo super profissional no Brasil.
Estou aqui treinando uma hora e meia, as meninas todas trabalhavam o dia inteiro, chegavam para treinar cansadas. Eu falei, não tem ninguém que trabalhe mais profissional que a gente no Brasil. Aí Maria Helena e Heleninha estavam pela Espanha, foram me visitar e falaram, olha, a gente quer que você volte para Piracicaba. Aí voltei, fiquei num processo ainda de recuperação, de 1 ano e meio praticamente de fisioterapia e tal, mas fiquei super bem. Lógico que hoje ele me dá muito trabalho, meu joelho. Mas pelo tempo ainda que eu joguei, eu operei em 89, eu parei de jogar em 2000, então ele se manteve intacto por um período grande. Eu acho que eu vivi num lugar onde não ficava aquela cobrança, nem minha, nem do meu time, assim, tem que voltar. Quando você vai voltar? Aqui no Brasil a gente tem essa... Muitas vezes você quer passar de heroína, de voltar mesmo não tendo as condições. Às vezes você é forçada a voltar, porque e o time você se precisa força, de porque você, fica todo mundo... Puta, quando você volta, não vai voltar, você mesmo se sente... E lá não, eu não tive essa pressão nenhuma, assim. Eu acabei voltando nas semifinal. Meu time foi para a final, a gente ficou vice-campeão do campeonato espanhol, mas eu falei, não dá para eu ficar mais um ano aqui. E foi um feeling certo que eu tive de voltar, mas foi uma experiência incrível, assim. Agora, de uma forma rápida, assim, como que você classifica a sua vida de atleta? Valeu a pena o esforço, o sacrifício, tudo que aconteceu na sua vida? Vale. Se vale. Vale sim. E, assim, eu acho que é bem desgastante. Chega um processo, chega um momento... às vezes as pessoas me perguntam, você não queria ser técnica? Eu acho que o que desgasta mais é a sua ausência da sua vida, das suas escolhas, né? Assim, quem é dono de você é seu time, não é você. Então, e você chegou muito cedo já na seleção, né? Você chegou com 15 anos. 14 anos, 15 eu entrei como titular. Eu lembro da festa de 15 anos ali no DEF. No DEF. As meninas brincavam que eu usava chupeta ainda, né? Então, é muito sacrificante. Em qualquer profissão, né? Chega o horário de encerramento do trabalho, você vai para sua casa, final de semana... O esporte não. O esporte você está cada hora num lugar, é viagem, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriado. Para os dirigentes não existe feriado, tem sempre um jogo. Tem final de campeonato no dia 4 de janeiro, ou seja... Então, isso é muito desgastante. Eu acho que essa parte é desgastante. Treinar e jogar é uma delícia. O que assim, eu não tenho saudade nenhuma, acho que é dessa vai e vem, sabe? Você ficar para lá e para cá e você não poder escolher o que você quer fazer. Mas voltando um pouco aos Jogos do Rio, você vai participar do transporte aí da tocha olímpica ou não? Eu fui convidada para carregar a tocha e assim, eu falei, olha, eu gostaria de escolher um lugar em que eu joguei. Minha preferência era Piracicaba, porque é onde eu atuei mais tempo, onde eu fiz faculdade, onde meus pais são enterrados, minha família mora toda lá. Mas não vai passar por Piracicaba. Aí tinha Campinas, que eu joguei também, Jundiaí. Escolhi Jundiaí, que foi um momento super legal. Foi quando eu fui para lá, fui jogar no colégio, jogar pelo colégio. Fui convocada a primeira vez para a seleção, quando eu estava em Jundiaí. Então eu carrego dia 21 de julho em Jundiaí, mas não sei ainda trajeto, nada ainda. Por onde vai passar. Legal. Legal. Agora me diga uma coisa, com relação à Olimpíada do Rio, qual você vê com que olhos você olha para a Olimpíada? É um grande evento, tudo bem, maravilhoso e tal. E o legado da Olimpíada? O tal legado. O tal legado. Assim, eu desde o início, em 2009, quando o Brasil ganhou a condição de ser o país que iria sediar uma Olimpíada, eu sempre fui muito crítica. Achava que o buraco era muito mais embaixo do que o investimento que foi feito até agora para a realização de uma competição desse nível. Porque eu acho que junto com esse processo de vencer a disputa de sediar uma Olimpíada, não veio junto um trabalho
que aí eu nem sei se é responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro, mas faltou essa costura, né, entre esporte, educação, da gente poder deixar um legado de uma política pública mesmo. O que a gente quer para o esporte brasileiro? Ele é muito segmentado e cada um faz de um jeito, cada um fazendo do seu jeito. Eu não acho que a gente vá ter legados a não ser as estruturas físicas, né? As medalhas que os atletas possam vir a conquistar e a melhoria de uma cidade, que vai ser para o Rio de Janeiro. Eu não consigo perceber o que a gente ganhou em outras ações que a gente poderia ter feito com escolas, né? De se pensar um sistema nacional para o esporte brasileiro. Esse investimento absurdo que o poder público faz só para o alto rendimento, né? A fatia do bolo é muito grande para o alto rendimento, e que é o que dá retorno, que é o que dá visibilidade. Então, assim, eu vejo que vai ser um evento bacana, vai ser um evento que o brasileiro vai curtir, vai se divertir, mas me preocupa muito o day after, né? O que vai ser dessas instalações, quem vai ocupar, quem vai fazer a gestão. A gente tem já a experiência de 2007 no Pan-Americano, a gente tem experiência de Copa do Mundo, que os estádios estão aí dando prejuízo. Então, eu acho que construir é algo que todo mundo gosta, mas não pensa nessa gestão, quem é que vai manter isso tudo depois da festa, né? Como é que vai ficar isso depois da festa? Legal, Paula. O papo tá tão bom que o tempo passou voando. Acabou nosso tempo aqui. Queria te agradecer muito por ter vindo. Obrigada pelo convite. E vai comentar a Olimpíada pela ESPN, certo? Eu vou pela Brasil. ESPN. A gente, dia 6 já tô lá tem jogo do feminino já, dia 5 tem abertura. Então, estamos na expectativa aí também, já estudando um pouco as equipes, né? Pode ser que eu comente o masculino também como convidada na ESPN, então também é um mundo à parte do que eu vivo, assim, um pouquinho, né? Tenho que me preparar também.